Boa noite, meus queridos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez a essa noite de estudos. Nós aqui estamos reunidos de uma forma virtual, neste momento em que as casas não podem nos acolher fisicamente, e nós estamos então propostos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer algumas reflexões que possam nos amparar neste momento de dúvida, de aflição, de desafios, e que a gente possa então aproveitar esses instantes, enquanto estamos estudando, para primeiro mudar o nosso padrão de pensamento, sair da angústia, sair do medo, sair das desilusões, e que a gente possa inspirar-nos a cada um de nós. Mais do que isso, que a gente possa, durante esses instantes, produzir um pensamento que seja elevado à espiritualidade amiga e que possa ser aproveitado para que sejam socorridos os nossos irmãos em sofrimento, em aflições, de uma maneira a que haja mais tranquilidade neste momento. Né? Antes de iniciar o nosso trabalho, a gente vai elevar em prece o nosso pensamento até Deus, agradecendo pelo dom da vida, agradecendo pela saúde, agradecendo pelas aflições que desafiam a nossa inteligência, a nossa criatividade, bem como a nossa fé, e que nós possamos ser fortalecidos nesse instante, lembrando tudo aquilo que já adquirimos de conhecimento e que possamos colocá-lo em prática neste momento tão angustioso que tem sido os últimos dias. Que nós possamos estar protegidos pelos nossos guardiões, a nos inspirar, a facilitar os nossos raciocínios, a aquecer os nossos corações, de maneira que tenhamos uma noite bastante produtiva e assim, ao final dessas reflexões, deste momento de Evangelho, estarmos mais otimistas e fortalecidos nesse instante. Lembramos-nos agora da oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Que assim seja. Muito bom. Então nós vamos dar início ao nosso trabalho de reflexões sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A lição dessa noite que a gente selecionou e que vai ser o centro das nossas atenções é bem sofrer e mal sofrer. É isso? Sim, bem-aventurados os aflitos, né? Isso aí, capítulo 5 do Evangelho, então. E lembrando, primeiramente, boa noite a todos, né? Lembrando que é um momento de estudo, onde nós vamos fazer as nossas considerações sobre esse trecho do Evangelho, trazendo, então, o nosso modo de compreender como é que nós estamos sentindo essas palavras, o que é que toca a nossa inteligência e transformando aí numa reflexão da noite. Para aqueles que tiverem curiosidade, que tiverem interesse, vale muito a pena depois fazer a sua própria leitura e identificando se os nossos pensamentos estão afins, qual é o ponto de vista que você teria de uma maneira a interpretar de uma forma até mesmo diferente do que às vezes a gente vai trazer aí, tá bom? Então, a gente vai iniciar lendo um trechinho do capítulo. Quando Cristo disse: Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia do modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças. Como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição.
cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Nossa, o Evangelho, como a gente sempre conversa, né? Ele quebra paradigma, né? Ele quebra o paradigma de uma maneira que nós já construímos há muito tempo de pensamento, né? Temos o nosso pensamento muito voltado para as coisas materiais, as conquistas do mundo material. E quando a gente, então, lê o Evangelho com a lente desse homem materialista, fica muito confuso. Pelo menos comigo isso acontece, né? A gente precisa mergulhar de uma forma mais profunda do que essa superfície das palavras, né? Do que as palavras estão aí colocadas, para que haja uma real compreensão. Então, quando Jesus coloca assim, bem-aventurados os aflitos, nós ficamos pensando assim, como bem-aventurados os aflitos, que aí o reino dos céus lhe pertencerá? Talvez aqui quando Jesus fala dos aflitos, ele não se refere aos sofredores de modo geral, porque num planeta de provas e expiações, como a Terra ainda vibra, lógico que o sofrer faz parte, né? Como nós vimos também no Evangelho, as tribulações, as situações que nos chegam para nos colocar à prova da fé, da lição aprendida, do que nós já temos condições de realizar. Aqui, bem-aventurados os aflitos, vale um recorte, porque nós precisamos compreender quais são as causas desse sofrimento, de que aflições que o Evangelho tem nos falado. Essas aflições, esses sofrimentos que todos nós vivenciamos, têm como causa a nossa anterioridade. Tudo aquilo que nós já vivemos em outras oportunidades, em outras experiências reencarnatórias, e essas são as causas dos nossos sofrimentos, né? E uma outra ótica que nós precisamos nos atentar à causa dos nossos sofrimentos mediante a tudo que nós já vivenciamos no passado, as marcas que nós causamos dessas experiências em nosso ser, imprimindo aí a nossa identidade espiritual, nos impulsionam a uma nova necessidade reencarnatória. E talvez as aflições que nós vivenciamos, talvez não, né? Com certeza as aflições que nós vivenciamos hoje, elas são reflexos, consequências das causas dos erros passados, das experiências do nosso passado. Então, o que nós entendemos hoje do bem sofrer é olhar para essas aflições como uma oportunidade de talvez repararmos um erro, de passarmos por uma prova, como Alain destacou na oração inicial, uma prova de uma fé. Tem fé, meu irmão, então vai lá, dirige tal situação, né? Nos coloca à prova uma conquista que nós tivemos e que agora nos colocamos à disposição como aquele aluno na escola que adquire conhecimentos e ele necessita da prova para ver se ele já tem as aquisições necessárias para passar para o próximo estágio, né? E o que me chama a atenção aqui no Evangelho é um outro trecho quando nosso amigo espiritual destaca: o fardo que carregamos é proporcional às nossas forças. Ou seja, as aflições que nós estamos vivenciando hoje é proporcional às aquisições que nós temos anterior, para poder reparar também as falhas anteriores que tivemos. Deu para compreender o raciocínio? Deu? Deu. E eu acho que isso que você coloca é muito importante para que a gente fuja da mesmice de dizer que nós estamos aqui para pagar alguma coisa. Um jargão, né? É um jargão muito, muito corriqueiro, né? Viemos para pagar as nossas faltas, estamos aqui para reparar as ofensas. A gente já mais de uma oportunidade teve para falar, Deus é misericórdia, é uma das suas características
primordiais, né? Um dos seus atributos é a misericórdia. Antes da justiça, ele é misericórdia. É oportunidade. Então, todas as experiências encarnatórias, mesmo nos momentos de desafio, são um processo educativo. Faz com que a gente aprimore as nossas fragilidades. Sim. Sem dúvida nenhuma, as nossas fragilidades no passado, próximo ou remoto, nos levou em equívoco, nos induziu a erro. Não é? E o erro tem que ser reparado, porque, como diz uma das missões do Evangelho, Deus não se contenta com o esboço, Ele quer a obra perfeita. Não é? Então, há necessidade de tirar esses traços equivocados e substituir por uma arte final bela, não é? Equilibrada, chamativa. Então, as oportunidades nos conduzem a transformar, fortalecer as nossas fragilidades e adquirirmos virtudes. Com isso, reparamos as ofensas. Sim. Não é? Mas não viemos para pagar, viemos para melhorar. E no processo de melhoria, de crescimento, nós vamos sucintamente, a palavra é paulatinamente ou progressivamente reparando as ofensas. Sim. Não é? Para que não fique tão pesado. Né? Senão a nossa existência passa a ser um castigo, né? Passa a ser levar fardos, conduzir sofrimentos. E não é esse o propósito da encarnação, né? É a aquisição das virtudes. Né? Sim. Né? Vamos reparar, sim, como consequência da aquisição das virtudes, e não como objetivo. Por isso, talvez, que me veio aquela imagem inicial de dar um mergulho mais profundo nas palavras que são colocadas para a gente. E as palavras são colocadas e cada um pode interpretar segundo os recursos que tem. Por exemplo, só vai mergulhar mais profundamente alguém que estiver preparado, que tiver, por exemplo, um tubo de gás, uma máscara, né, de oxigênio, uma roupa mais adequada. Então nós precisamos ter esses recursos para dar um mergulho profundo. E talvez esse seja o nosso desafio. É trazer o recurso daquilo que a gente já tem refletido no nosso dia a dia, na nossa prática dentro da casa espírita, para nós mergulharmos e adentrarmos as entrelinhas das palavras, né, para que elas tenham um sentido para a gente. E aí eu estava falando, né, como o Alan colocou, a questão do fardo, ele estava colocando assim, tudo que nós já vivenciamos, então tem um peso, tem uma medida, tem um propósito divino para que a gente traga nesse novo planejamento reencarnatório, um novo ponto de partida, mas esse novo ponto de partida, ele tem como referência o nosso passado, que é o que a gente diz da anterioridade, né? E a nossa esperança, a nossa progressividade está ancorada nas forças que nós temos. Quais os recursos que nós já desenvolvemos, o que nós já aprendemos, vai nos sustentar aos novos desafios, né? Aos desafios do novo planejamento reencarnatório. É nesse sentido que a gente compreende, então, ou deveria compreender, a misericórdia de Deus, principalmente quando nos coloca o véu do esquecimento. Porque como é que nós teríamos coragem de enfrentar uma situação, muitas vezes, de um perdão, enfrentar um irmão que nós causamos tantas dores no passado, se nós o tempo todo que olhássemos para esse irmão, fôssemos lembrar o crime que nós cometemos? Talvez nós ficaríamos paralisados na nossa vergonha, na nossa culpa, e não teríamos aí a coragem de reparar os erros, né? Então, na nova roupagem, na nova ambientação, trocando muitas vezes os papéis dentro desses conflitos dos relacionamentos que nos surgem, nós encontramos um novo palco de vida, né? Eu penso assim, imagina um teatro como se a vida fosse o palco da vida, né? Seria um teatro onde nós fôssemos os personagens a desenvolver um novo personagem, né? A gente costuma dizer assim, é um novo personagem, mas o ator carrega na sua bagagem espiritual experiências de tantas outras interpretações, de tantos outros personagens, que enriquece a vibração com os sentimentos, né,
desse novo personagem que ele vai desenvolver. Faz sentido tudo isso que nós estamos conversando, né? Vamos seguir mais um pouquinho no Evangelho? Não, deixa eu ver. Essa parte aí, enquanto você falava, e eu estava revisando ali, o fardo é proporcional às forças, né? Eu acho que isso tem um significado de que toda a experiência encarnatória sempre é programada com capacidade de êxito. Sim, olha que legal isso, verdade. Capacidade de êxito. Então, quando nós caímos em desânimo, dizendo, isso é muito para mim, é muita dificuldade, eu não tenho forças para isso, é uma inverdade. É uma inverdade. Porque se o fardo é proporcional às forças, é porque a força é suficiente para aquele fardo. Não é? Talvez esteja faltando alguma outra coisa que não a força. Não é? Aí talvez a gente fale de preparo, talvez a gente fale de vontade, talvez a gente fale de dedicação. Né? É interessante porque o Evangelho, como a gente estava dizendo, ele quebra paradigmas, né, na forma de pensar. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, quando ele traz a verdade para mim, para a gente, né, de uma construção de pensamento, a gente precisa talvez entender assim, ao invés de eu ficar olhando, né, porque por muitas e muitas reencarnações, dentro de contextos sociais e culturais a qual nós vivemos, né, nós trouxemos assim a culpa, ficamos ancorados assim no remorso, no arrependimento e sem ação, né? E aí eu fico pensando assim, ao invés de a gente ficar olhando para a nossa dificuldade, porque aí ela pode nos dar essa falsa sensação de que nós não temos forças para superar tamanha dificuldade, e a gente que convive dentro de uma casa espírita na assistência fraterna, a gente acompanha realmente dores e aflições de irmãos que a gente compreende realmente o quanto que esse fardo é pesado. E quando nós nos colocamos, né, à disposição de caminhar lado a lado, a gente vai vendo o quanto que a espiritualidade amiga vai sugestionando ideias, vai sugestionando sentimentos, muitas vezes um acolher com um abraço, sem palavras nenhuma, dando aquela força, aquela energia para se continuar aquela prova. E aí, ao invés de nós ficarmos olhando para baixo, né, o nosso fardo fica muito mais pesado, porque a gente olha para baixo, a gente parece que impulsiona ainda mais o nosso olhar para o nosso umbigo, para as nossas dificuldades. Ao passo de a gente olhar para cima e projetar, então, o nosso trabalho para frente, porque o impulso, o ânimo vem quando a gente, conhecendo a verdade que Jesus nos revelou, de que a nossa vida, como no começo, bem-aventurados os aflitos, porque para eles serão herdado o reino dos céus, eu coloco então minha visão para frente, não mais ancorado no meu passado, mas projetando as minhas possibilidades para frente. E aí, olhando para frente e para o alto, talvez, apesar da dor, eu me sinta com coragem de continuar a caminhada. E é por isso que a lição coloca ali, né? O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será a resignação. Sim. Não é? Como aí falam, mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Sim. Olha que coisa, como é coerente. É proporcional, né, essa conquista. Bem e mal sofrer. Bom, vamos para o segundo trecho. Fala assim: o militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, em que às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa.
Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Lindo esse trecho. Ele é simplesmente completo, né? Ele é tão racional, né? O Lacordaire, o espírito Lacordaire, ele é muito racional, ele prima pela racionalidade, né? E nessa imagem que ele coloca, o argumento é tão convincente que ele é autoexplicativo, né? É chovendo molhado a gente reforçar, mas é necessário, afinal de contas é a nossa missão, né? É o nosso objetivo desse encontro. Como militar, né, que se ficar no ócio, ele não tem honraria, ele não tem promoção, nós não podemos estagnar no nosso processo evolutivo, né? Então, é por isso que o espírito anseia pela oportunidade da encarnação. Embora alguns de nós possam estar aqui dizendo: eu não vejo a hora de estar no plano espiritual para trabalhar menos, aqui é muito complicado e tal. O reverso é o que é a verdade. Muitos dos nossos irmãos que estão no plano espiritual anseiam pela oportunidade de voltar à carne para poder exercitar as suas virtudes, colocar em prática as suas aquisições morais, promoverem de postos, né? Passando por aflições, passando por tormentas, né? Então, privilegiar as dificuldades, os desafios que a vida nos oferece é uma forma de progredirmos. Nós estamos falando da lei do progresso, não é? Se a gente imaginar que Deus expressa suas vontades por meio de suas leis, uma delas é a lei do progresso. Não é possível ao espírito permanecer em estado de plácido repouso, né? Como diz o hino nacional, né? Deitado eternamente em berço esplêndido. Não serve. Para nós, o espírito, ele quer a luta, ele quer o desafio. E aí, uma lembrança que a alegoria da imagem da guerra nos coloca que o maior desafio não está no embate físico. O maior desafio está nas guerras íntimas, nas guerras em que o espírito trava com as suas próprias fragilidades, com o seu ambiente que é programado para a encarnação, com os seus entes queridos, com seus familiares diretos. Neste campo de batalha, por assim dizer, que estão os maiores desafios. O homem, diante da necessidade, diante do instinto de conservação, ele vai à luta, ele pega em armas, ele briga, ele se põe com energia. Mas para esses desafios internos, para esses desafios morais, é necessário uma vontade firme. Não é? É necessária a atenção plena, a dedicação, a disciplina para reconhecer essas fragilidades, para se incomodar, sentir-se aflito diante dessas dificuldades e querer transformá-las, né? Querer vencê-las. Esse é o inimigo mais perigoso, né? Nesse sentido, são reflexões básicas desse trecho, né? Eu queria destacar do livro Sentimento à Força do Espírito, da Alzira Mui, né, de toda a equipe do professor Eurípides Barçanufo, um trechinho do livro que vem bem ao encontro do momento em que nós estamos vivenciando hoje enquanto sociedade, né? O isolamento causa transtornos de ordem mental e emocional. Muitos se fecham, apesar dos relacionamentos, isolando-se do mundo interativo que os envolve, o que pode lhes causar graves dificuldades e até mesmo distonias mentais. A vida tem uma progressão interativa, né? Então veja que a lei de progresso, como a Allan estava muito bem colocando, para nós espíritas, e acho que para toda a criação, acontece de uma forma aonde nós interagimos uns com os outros. O relacionamento é muito importante para nós espíritas, né? Espírita cristão que somos, né? E é através do relacionamento que o espírito é capaz de sair de si e perceber o que o outro sente e pensa,
é chegado o momento, né? O momento da gente sair da gente, sair do nosso casulo, do emaranhado das situações que nós fomos nos envolvendo pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, criando, como André Luiz coloca em Evolução em Dois Mundos, uma crisálida, né? Nós ficamos presos e precisamos agora despertar. Despertar para uma nova era que pede olhar para o outro, que pede um olhar empático, né? O sentir a vibração do outro, sentir a necessidade do outro, sentir o que o outro precisa de fato. E aí continua assim: a família é o cadinho interativo que desperta no espírito os mais nobres e relevantes sentimentos. Quando o Alan estava colocando a figura do militar, né? Veja que o militar sai, batalha, ganha promoção, méritos, mas diante de um sofrimento moral, nem os mais fortes se sustentam. Então, é desafiador os sofrimentos morais, as provas que nos são colocadas. Nós desbravamos enquanto estávamos na ignorância, sem ainda muito domínio da nossa consciência, lutávamos, desbravávamos, conquistávamos coisas materiais, porque não tínhamos consciência da verdadeira vida do nosso espírito, né? E hoje é chegado o momento, porque a nossa consciência existencial está pedindo que nós tenhamos valores, construções do bem. E a gente sabe que é na família, né, onde acontece o nosso maior trabalho íntimo, porque muitas vezes é colocado entre nós, no mesmo seio familiar, talvez aquele inimigo, onde por vários motivos e até mesmo em outras oportunidades, não tivemos coragem de perdoar. E aí, se nós não perdoamos, nós não então nem conseguimos despertar para sentimentos mais nobres, como talvez o respeito, o amor. E colocado então esses irmãos na condição muitas vezes de mãe e filho, que mãe que não consegue amar, que mãe que não luta por o amor do seu filho, apesar de ele trazer várias limitações, de dar muito trabalho, da mãe sofrer, de se perguntar por quê, mas mesmo assim a força vem. E é dessa força que começa a nascer o sentimento do perdão, do amor, porque alguém aí tem que ceder nessa relação, né? E aí a gente continua, ela merece, a família, total atenção, para que não venha acontecer os caos do isolamento individuais, desarticulando o equilíbrio e a harmonia dos demais componentes familiares. E hoje nós estamos isolados da sociedade para convivermos. Quantos irmãos têm nos dito durante essa semana que esse isolamento tem proporcionado, por exemplo, fazer uma refeição com seus entes queridos, ouvir a necessidade do seu filho, aproveitar para poder fazer uma tarefa que não faziam juntos há muito tempo, né? Arrumar um armário, se despedir de coisas que estavam ali entulhando, né, o espaço físico, impedindo até mesmo novas conquistas. Então, nós destacamos, enquanto continuidade a essa reflexão, do livro Pão Nosso, página 117, Emmanuel nos coloca: conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos. Olha como a batalha no seio familiar muitas vezes causa no irmão ou naquele que precisa perdoar, lapidar, ceder, enfim, aquele que precisa dar um passo, ele se sente sozinho espiritualmente, entre os que lhe agregam ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a um lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Então, o Emmanuel também nos destaca, assim como a equipe do professor Eurípides, através da psicografia da senhora Alzira Mui, a importância de olharmos para esse sofrimento, principalmente esse moral, que atinge o cadinho familiar, que é onde
a efervescência, o calor das aflições, dos relacionamentos comprometidos no passado estão ali à tona com uma nova roupagem, uma nova oportunidade para um novo trabalho, né? Você queria destacar alguma coisa, Alain? Não, só grifar essa frase que está aí Bem e Mal Sofrer, que o Lacordaire nos traz, né? Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera e do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Né? Olha que consolador, que bonito. É um trecho bem interessante, que a dor, está no Evangelho também, é a bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não é? Dor não é motivo de aflição, dor não é motivo para se maldizer, não é motivo para duvidar da bondade de Deus. Ao contrário, ela é uma ferramenta apta ao nosso fortalecimento moral, à edificação do nosso progresso espiritual, coloca à prova a nossa fé, o nosso conhecimento e não deve nunca ser menosprezada. A nossa vontade tem que se sobrepor à aflição. Né? Bem e mal sofrer tem também esse significado. Né? Passar pela aflição é algo que é inerente a todos nós. Agora, como cada um vai passar pelas aflições, vai dizer da qualidade do espírito. Né? Como a gente disse na semana que passou, né? Que a qualidade do espírito se revela nas suas escolhas, se revela nos seus pensamentos, e também se revela na forma como responde às aflições que a vida lhe traz, muitas delas planejada, pedida, diga-se de passagem. Né? Vou caminhar para o trecho final. Eu queria só destacar aqui que quando nós estamos... É muito importante isso, porque muitas vezes a gente lê o Evangelho, conhece essa passagem, né? E a gente não se liberta quando a prova ou as aflições batem à nossa porta. A gente fica preso, paralisado, né, emocionalmente. E via de regra, a reação que nós temos quando a dor nos visita ou quando uma contrariedade nos chega, a nossa reação é a impaciência, a rebeldia, a raiva. Muitos ficam nos questionamentos, porque justo eu, nesse momento de vida não poderia ser assim. Então, nós vamos percebendo que nós conhecemos a doutrina, mas a gente não sabe utilizar dos recursos terapêuticos que o Evangelho nos traz. Porque quando Jesus fala, eu sou a verdade, é muito claro quando a gente lê e conhece essa verdade. Agora, vamos para o próximo passo, eu sou o caminho. O caminho me dá a ideia de ação, né? De caminhar, de processo. Agora venha e vivencie na sua vida, construa o seu próprio caminhar, né? Eu sou o caminho, eu deixo a passagem aqui do que deve ser feito. Você vem comigo? Né? E quando é feito esse convite para nós, através da dor que nos chega, nós paralisamos, nós fixamos no porquê, na revolta, na desesperança, no desespero, na aflição, baixando então a nossa vibração. E é muito importante a gente falar de vibração num momento como esse, já que nós estamos realizando o Evangelho, as nossas casas estão fechadas, muitos de nós estamos sentindo a falta de estarmos juntos. Né? Sentindo a falta daquele acolhimento direto que vem do calor da relação. Então, é importantíssimo falarmos de vibração, porque nesse momento em que nós estamos desesperados, com medos, inseguros do que vai acontecer amanhã, inseguros do que virá, nós baixamos a nossa vibração, e baixando a nossa vibração, nós vamos entrar em sintonia com tantas consciências que estão sofrendo, com tantos irmãos que estão realmente passando por muito mais aflições que nós, e não estamos deixando, talvez de lado, uma oportunidade de auxiliar no padrão vibratório ao contrário.
Porque também nesse trecho do Evangelho coloca a prece como um recurso, né? A prece nos liga a Deus e talvez nós deixamos de auxiliar através de uma prece, de uma vibração, de um sentimento. Eu, por exemplo, conversando hoje com um amigo médico, eu disse assim para ele: nossa, eu tenho orado para todos, mas eu tenho orado em especial aos nossos irmãos médicos, enfermeiros e socorristas, porque eles estão mais exaustos do que qualquer um de nós. Eles estão na frente da batalha. Então, por eles, nós poderíamos acalmar um pouquinho os nossos ânimos e doar um pouquinho de paciência que nós podemos ter aí guardado como reserva para ofertar. E nós sabemos que quando nós doamos, nós somos os primeiros a renovar as nossas vibrações, né? Vamos pensar um pouquinho nisso. Sem dúvida. Né? Aí ele fala aqui, né, tratar de levar então as circunstâncias, né? Esse trecho também é bem bonitinho, né? E ele finaliza o Lacordaire a lição dizendo: bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Aí, as compensações que nos são proporcionadas àqueles que sabem, conseguem superar o desafio, superar as dificuldades que as aflições nos trazem, né? Porque ao final de uma batalha nós estamos mais fortes, ao final de um desafio nós estamos mais criativos, nós estamos mais inteligentes, né? Então todo momento nos convida a essas reflexões. Não maldizer vírus, não maldizer isolamento, não maldizer dificuldades. Eles todos nos proporcionam o progresso, nos proporcionam o desafio, a inteligência, a criatividade, nos corrige de velhos hábitos, nos alerta para certas omissões, para certos descuidados e nos deixa alerta, né, para que a gente possa caminhar em direção ao aperfeiçoamento moral, né? Te deixo as considerações finais. Então, eu gostaria de destacar aqui, né, de novo a questão, eu comecei falando do paradigma, né, que o Evangelho quebra o paradigma da forma de pensar, que o nosso irmão termina a mensagem dizendo: após o trabalho virá o repouso. E muitos de nós, a gente vive ao contrário, né? A gente acha que aqui é o momento da descontração, da alegria, enfim, e que quando eu chegar lá eu vejo, né, que conta eu tenho que pagar, enfim. E a hora que a gente chega lá, como diz os jovens, só que não, né? Porque a hora que a gente chega lá no plano espiritual, a gente se dá conta, quando a gente vai tendo possibilidade de olhar todo o nosso planejamento reencarnatório, vendo tudo que nós pedimos, tudo que tínhamos enquanto meta e objetivos a serem cumpridos, sentimentos a serem desenvolvidos, e nós deixamos muita coisa a desejar, nós nos arrependemos de perder, de deixar passar essa oportunidade, né? Então eu faço um convite a gente pensar um pouquinho nisso, né? A gente costuma dizer, né, lá nos nossos grupos de estudo, assim, se a gente saiu todo mundo, né, em casa, a gente jantou, tomamos ali o nosso suco, comemos a nossa sobremesa e fomos colocando ali os pratos, os talheres, os copos, tudo dentro da pia, sujos, e saímos para vir assistir a palestra, dizendo assim: quando eu voltar eu arrumo, né? Salvo engano, quando terminar a palestra, a gente já se reencontrou com os irmãos, já nos confraternizamos, aí a gente volta para casa. Ao chegar em casa, vamos encontrar tudo ali para ser feito, né? Não vai ter ninguém para fazer por nós a tarefa que nós deixamos para trás para ser feita depois, né? Então, enquanto mensagem e reflexão final, eu destacaria
essa questão da oportunidade, apesar da dor. Temos tantos auxílios externos hoje em dia, tantos recursos com tantas terapias. Temos a musicoterapia, temos terapias com cavalos, temos psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, tantos tipos de doação de energia, reiki, a fluidoterapia dentro da casa espírita. Temos florais, temos o auxílio das pedras, da natureza, da arte como um todo. Por que sofrer sozinho? Então, procure ajuda se você estiver acreditando que o seu fardo está muito pesado e que você não consegue carregá-lo sozinho, né? Estenda a sua mão pedindo o auxílio, que com certeza Deus enviará um anjo, um espírito protetor, que também estenderá a sua mão, porque também para ele será uma prova da sua fé, do seu trabalho, para ver se ele realmente já está pronto para o trabalho. Então, para ambos será aí um tipo de aflição, um tipo de situação provacional. Então, ambos terão uma oportunidade divina de um estender a mão pedindo humildemente e o outro estendendo a mão de forma também humilde com os recursos que tem auxiliando e ambos crescendo. Eu acho que eu destacaria isso e também a imagem tão querida do nosso irmão Jesus, como eu já destaquei nessa noite, falando quando ele traz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E na sua vida, o exemplo que ele nos deixou era de fidelidade ao Pai. Ele sempre se recolhia nos momentos de maiores aflições, de maiores dores. Não que ele tivesse a dor que nós temos hoje, mas quando ele via os conflitos em que nós mesmos criávamos, ele se recolhia em oração, se entregando ao Pai, como que dizendo: qual é o próximo passo que eu devo tomar? Ele era fiel no seu planejamento, fiel ao que o Pai o designou a fazer. Essa seria a minha mensagem final. Tá bom. Então a gente se despede de todos, agradecendo aqueles que participaram conosco, com a sua audiência, com as suas vibrações, com as suas preces nesse momento. A gente renova o propósito para que a gente possa elevar em prece aos nossos irmãos em aflição, em dores, e que a gente possa colaborar com a vigilância dos nossos pensamentos para a melhoria da psicosfera do nosso mundo, né? Fica o convite para no próximo domingo, às 9 horas, no horário da palestra do portal, a gente estará aqui de novo em reflexões, tá? Então, o nosso mais caloroso boa noite e até a próxima oportunidade. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau. Tchau.